Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 4 de maio. Nós estamos com um alimento diário essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na quarta semana com mensagem 6, a oração da Igreja. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer falar conosco na importância de nós sermos a igreja, de nós sermos um com a sua vontade. Mas ontem e hoje ele veio falando conosco no alimento diário a respeito da igreja. A igreja é a sua expressão, para que a gente possa fazer, cumprir a vontade de Deus como igreja. Em primeiro lugar, a gente precisa realmente perceber qual a referência que Deus quer nos dar quanto à igreja. Nós somos o corpo de Cristo e o Senhor aguarda de nós, como cristãos, Senhor Jesus, como corpo de Cristo, um viver cristão verdadeiro, Senhor Jesus, ou seja, um viver que expresse o Senhor, um viver que expresse a Deus na sua vida, no seu viver. Ó Senhor Jesus, Deus ele tem a sua realidade para apresentar para as pessoas, Senhor Jesus, e Ele conta, que a gente vai falar dele não como um assunto, mas que a gente vai expressar o próprio Deus, para que as pessoas possam ver o Senhor, ver que Deus, Ele é real, Ele conta conosco. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa viver no Espírito, a gente precisa viver diante dEle. Ele tem os seus escolhidos para levar a verdade e também para receber essa verdade. A gente não sabe de nada, a gente não vê, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece o caminho. O que a gente precisa é ser obediente. Nós somos o corpo, Ele é o cabeça. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber aquilo que Deus quer mostrar para nós. Essa é a palavra profética que traz direção para a nossa vida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 10. Ó Senhor Jesus. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Ó Senhor Jesus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. Ó Senhor Jesus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Senhor Jesus. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Efésios capítulo 5, versículo 32. Senhor Jesus. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. O grande mistério da piedade. Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. O mistério da piedade se refere à igreja, pois a igreja é Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Isso é um grande mistério. A vida de um verdadeiro cristão é um mistério para o mundo. Infelizmente, nem todos os cristãos têm essa vida, pois vivem como qualquer outra pessoa do mundo. Mas um verdadeiro cristão que vive piedosamente
que expressa a Deus em seu viver, é um mistério, porque expressa a Deus em sua vida, em seu viver. Ó Senhor Jesus! Vimos o mistério de Deus e o mistério de Cristo. Agora vejamos o grande mistério. Esta é a progressão que a Bíblia nos mostra. O mistério de Deus, que é Cristo, o mistério de Cristo, que é a igreja, e o grande mistério. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo fala sobre o casamento desde o versículo 22. Fala sobre marido e mulher unindo-se em casamento. Duas pessoas com passados diferentes, que um dia têm seus destinos unidos. Assim, marido e mulher se unem como uma só carne. Nesse ponto, Paulo exclama: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O marido representa Cristo e a esposa a igreja. Este é o grande mistério da piedade, Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus! Cristo foi a expressão de Deus quando estava aqui na terra, há 2000 anos. E hoje a igreja é a expressão de Deus, a manifestação de Deus na carne. A igreja é o Cristo corporativo, o Cristo ampliado. Hoje somos a continuação de Cristo, a manifestação de Deus na carne. Nesse grande mistério da piedade, o desejo de Deus é dispensar Cristo ao homem. E quem é esse Cristo? É a corporificação de Deus. Seu desejo é dispensar esse Cristo a seu povo escolhido, tanto a nós que já cremos, como a todos aqueles que crerem ao lhe pregarmos o Evangelho. É por isso que precisamos pregar o Evangelho, para que os escolhidos de Deus possam receber Jesus Cristo, receber a vida divina. Ó Senhor Jesus! O grande mistério da piedade é a união do homem redimido com Cristo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Louvado seja o Senhor! Este é o grande mistério da piedade, Cristo e a igreja. Nós e Cristo unidos como uma só entidade para manifestar Deus. Ó Senhor Jesus! Diante disso, podemos entender a sequência descrita neste versículo. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Todos os eventos aqui seguem uma sequência cronológica, exceto a última expressão, recebido na glória, que aparece fora de ordem. Segundo os fatos, Cristo foi primeiramente recebido na glória e somente depois pregado entre os gentios e crido no mundo. Mas ao colocar recebido na glória por último, Paulo muda a referência de Cristo para a igreja. Quem será recebido na glória por último é a igreja. Com isso, Paulo estava mostrando que o mistério da piedade, Deus manifestado na carne, sim, é Cristo, mas também é a igreja. Aleluia! Louvado seja o Senhor! É Cristo e a igreja. Essa sequência, aparentemente fora de ordem, possui um significado. Refere-se a Cristo e a igreja como um mistério da piedade. Cristo já foi recebido na glória e hoje participamos da glória que existe no Deus triuno. Desde o momento que cremos no Senhor, começamos a participar desse processo de glorificação. E quando o Senhor voltar, a igreja vencedora será arrebatada e recebida na glória. É isso que nos encoraja, é isso que nos dá esperança. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é o significado da sequência descrita em 1 Timóteo 3,16? Ó Senhor Jesus! Como a gente viu aqui, Paulo está mudando a referência de Cristo para a igreja. Cristo foi recebido na glória e então ele foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Senhor Jesus! Mas ele colocou isso aqui por último para mostrar para nós que o mistério da piedade, Senhor Jesus, ele inclui a igreja. Cristo veio para gerar a igreja. A igreja foi gerada na ressurreição do Senhor. Na morte do Senhor, é isso que os cristãos precisam entender. Na morte do Senhor, nós fomos perdoados dos nossos pecados. Mas na sua ressurreição, a igreja foi gerada. Ó Senhor Jesus! Assim como da costela do homem saiu a mulher foi edificada do lado do homem, a igreja foi gerada do lado de Cristo. Quando do lado do Senhor saiu sangue e água. Ó Senhor Jesus, o sangue para lavar nossos pecados e a água para nos dar vida. A vida da igreja começa através de Cristo se tornando a nossa vida. Quando a gente crê, a gente recebe a vida eterna. E aí começa a vida da igreja.
Muitos acham que a igreja é para falar do sacrifício de Cristo na cruz, para falar do sangue. Senhor Jesus. Não, o sangue, ele já deu por nós, mas hoje é para viver a vida de Cristo, porque ele se tornou o Espírito da vida. E aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Senhor Jesus. Nós temos o mesmo Espírito que é o Senhor dentro de nós, mas não dá para Cristo fazer as coisas sozinhos e também não dá para a igreja fazer tudo sozinho. Por isso que esse é o grande mistério. Há um mistério. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. Mas tem um grande mistério, porque é Cristo e a igreja juntos, como marido e mulher, unidos em um só corpo. Ó Senhor Jesus, todos nós fazendo a vontade de Deus, Senhor Jesus, mas unidos a Cristo, encabeçados por Ele. Por isso a gente tem que perceber que no final, aí sim, recebidos na glória, porque a igreja vai estar cumprindo a vontade de Deus. Nem todos os cristãos, Senhor Jesus, estão dispostos a fazer isso hoje, mas vão ter aqueles que vão experimentar, né, de forma antecipada, porque hoje já estão vivendo baseados na glória do Senhor, baseados nessa esperança. Ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, participar do que existe no Deus triuno. Ó Senhor Jesus. Né, a frase que no final do alimento diário fala, participar da glória que existe no Deus triuno. Senhor Jesus. E eu botei meu ponto-chave, né, que é participar do que existe no Deus triuno. Né? Se a gente realmente viver a vida da igreja, a gente vai ter participação em tudo aquilo que Deus é, não só na glória, né? A glória ela vai ser expressa através de um viver que busca Deus, que busca a sua vontade, que busca participar, né, de tudo aquilo que Deus é. Deus ele tem seus vários aspectos, e ao viver esses vários aspectos, a gente toca na glória de Deus, Senhor Jesus. Não só uma glória exterior, mas é realmente uma glória interior, que nos conduz, que nos transforma, Senhor Jesus, nos conduz àquela glória, a glória de Deus. E é isso que a gente precisa realmente perceber. O Senhor está nos conduzindo para Ele mesmo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa, né, perceber o caminho que o Senhor está dando para nós. No finalzinho aqui ele fala que Paulo ele mudou a referência, né, ao trocar a ordem, né, colocar recebido na glória por último, ele mudou a referência de Cristo para a igreja. Então mostrou, olha, a gente não está só falando de Cristo, a gente está falando de viver Cristo. Não é um assunto, não é uma pessoa de 2000 anos atrás. Eu posso falar da vida de Cristo, como posso falar da vida de Aristóteles, como posso falar de um grande pensador, Senhor Jesus. Não é por aí. Realmente, não é simplesmente falar de algo no passado, mas esse Cristo ele é vivo. Por isso, para a gente falar sobre a importância da oração da igreja, a gente tem que entender o que é a igreja. Por isso a gente ficou 3 semanas só falando sobre isso. Né? O tema geral nosso é a igreja como coluna e base da verdade. Né? E a gente viu ali, né? Primeira semana, veio falar da igreja como a casa de Deus. Senhor Jesus, Deus tem a sua administração, tem sua maneira de fazer as coisas. Não é só dizer, sou cristão, estou na casa de Deus. Não é uma casa física, nós somos a casa. Deus quer administrar pessoas, a nossa pessoa, Senhor Jesus. Mas a gente vê que nem sempre nós somos adequados. Por isso que tem tantos escândalos, né? Muitos cristãos querem ver apenas o lado exterior, querem fazer milagres, um monte de coisa. Por quê? Porque dá para ver. Mas aí, logo depois, né, algumas coisas são desmascaradas. E aí a pessoa olha e fala, então tudo era mentira. Senhor Jesus, e ela passa a duvidar de Deus. E é aí que o inimigo ele quer entrar. Ele quer colocar muitas dúvidas quanto à existência de Deus. Mas se você, de fato, percebe que você é a casa de Deus e Deus está administrando a sua vida, aí é diferente. Senhor Jesus. A partir do momento que você percebe que a igreja é a casa do Deus vivo, né, coluna e base da verdade, aí você começa a ver algo diferente. E é isso que a gente precisa realmente notar. Ó Senhor Jesus. A gente vai ver durante a semana que para você ter uma vida adequada diante de Deus, você tem que ter uma vida de oração. Mas não é qualquer oração. Oração não fala a respeito só de pedir coisas. Senhor Jesus, não é orar para pedir coisas, mas é orar para expressar Deus. É orar para conhecer, para ter intimidade com Deus. Nesse final de semana, né, os irmãos falaram bastante, né, sobre a questão da gente ser humilde, da gente ser simples, da gente ir diante do Senhor, ó Senhor Jesus. E mostrou que muitas vezes a gente vai orar e as coisas não vão acontecer, porque estão tocando naquilo que Deus quer fazer. Mas outras vezes a gente pode orar e mudar, né, algo que Deus está fazendo, ó Senhor Jesus. Mas
para isso eu preciso realmente identificar a vontade de Deus através do corpo. Então quando a gente fala oração da igreja, já sei o que é. É a oração do corpo, é quando os irmãos se unem para orar. Não. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós que é algo mais profundo. A oração da igreja é quando a igreja se alinha à vontade de Deus. Deus já deixou tudo preparado no céu, mas na terra ele precisa do homem. Mas não é qualquer homem, ele precisa do homem corporativo, ele precisa da igreja. Por isso que a gente viu aqui, Deus ele quer produzir um corpo para Cristo, um corpo que o expresse. Não é só dizer que tem um corpo, mas não funciona. Senhor Jesus, não tem que funcionar, tem que expressar. Por isso nós somos a casa do Deus vivo. Ó Senhor Jesus, todos nós temos um Deus verdadeiro, todos nós cremos que há um Deus de verdade. Todo cristão crê, mas a questão é se esse Deus é vivo. Quanta experiência você tem tido com Ele? Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente falar com o Senhor, mas também ouvi-lo. Aí que entra o segundo item que a gente está vendo na segunda semana, que é a igreja como coluna e base da verdade. A verdade é o próprio Deus. É a realidade de Deus, é aquilo que Deus quer trazer para nós de maneira real. E Ele quer expressar isso. Ele quer expressar Ele mesmo. Senhor Jesus, mas não é uma igreja de qualquer jeito, não é uma igreja toda enfeitada, bonitinha, com isso, com aquilo, senão a gente se torna uma mera organização humana. Deus ele não quer isso, ele quer uma igreja que o expresse em espírito. Aqui 1 Coríntios 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, mas no original não tem esse com ele, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito. Senhor Jesus, porque Deus ele quer se mesclar ao homem. Senhor Jesus, ele quer que as pessoas olhem para nós e vejam Ele. Não quer que simplesmente olhe e veja, olha, ele está uma pessoa servindo a Deus, fazendo algo para Deus. Não. As pessoas têm que olhar e perceber, olha, Deus está fazendo algo ali. Ó Senhor Jesus, eu estou percebendo, eu estou sentindo a presença de Deus. Isso faz toda a diferença. Por isso está mostrando para nós o corpo que expressa o cabeça. Senhor, nós somos o aumento de Deus, a continuação, a expressão. A igreja expressa Cristo. O que é Cristo? Cristo é a corporificação de Deus. Antes de Cristo vir, Deus era um mistério. E alguns ele falam, Senhor, nos mostra o Pai, isso basta. Ele falou, vocês estão andando comigo e ainda não viram o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Senhor Jesus. Mas hoje, infelizmente, quando muitas pessoas veem a igreja, têm um conceito de igreja, não conseguem ver Deus. Porque acham que, isso aqui foi armado, isso aqui, aquilo ali e tal, e houve um escândalo, houve não sei o quê. Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos ser a coluna e base. Senhor Jesus, para que Deus possa expressar para alguém, porque alguém fala assim, eu duvido, Deus não existe. Mas aí você expressa a Deus, ela fala, opa, aconteceu algo diferente. Senhor Jesus, já compartilhei aqui na experiência de uma irmã que encontrou um rapaz e ele falou que ele era ateu, que ele não cria em Deus. E o que ela falou assim, mas eu posso falar de Deus para você? Eu posso orar por você? Ele falou, pode, Deus não existe mesmo, então não vai fazer diferença, não vai trazer bem, também não vai trazer mal. E a irmã ali com muito discernimento falou assim, então tá bom, vou orar por você. E aí começou a falar, Deus, entra na vida dessa pessoa, destrói a vida dele, acaba com ele, com todos os seus negócios, com a sua família, com a sua saúde, destrói tudo. Aí o rapaz se assustou e falou assim, que isso minha senhora? O que você está fazendo? Aí ela falou assim, você não falou que não crê em Deus, então o que eu estou falando para o vento. Nada disso vai acontecer. Não senhora, faz isso não. Senhor Jesus, então ele percebeu que havia algo ali, havia uma verdade, havia algo real. Senhor Jesus, aí sim ela pôde orar por ele e ele recebeu o Senhor, ele creu. Senhor Jesus, ele tinha um conceito e ele mesmo achava que não cria em Deus, quando na verdade ele cria. Mas o que aconteceu é que ele estava duvidando que alguém pudesse expressar Deus para ele, que alguém pudesse mostrar Deus para ele. E a gente não sabe quantas experiências essa pessoa teve, mas alguém realmente ligado a Deus conseguiu dar para ele uma experiência, mostrar que, olha, Deus existe, Senhor Jesus. E aquilo que Deus faz pode sim mudar a vida das pessoas. Mas em primeiro lugar, esse Deus tem que tocar, mudar a nossa vida. A gente não pode só crer em coisas exteriores, em coisas que Deus vai fazer, vai acontecer, não. Deus ele quer mudar a nossa vida. Senhor Jesus. Os irmãos falaram nesse final de semana que muitas coisas aconteceram, E às vezes o inimigo quer nos levar a duvidar de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está olhando por nós. Não, Ele está, nós somos o seu corpo. Quando ele fala que desde o versículo 22, falando sobre o casamento, ele fala várias coisas ali. Olha, ninguém atenta contra a própria carne.
Né? Ninguém vai pegar e ficar tentando se matar. Né? Então o homem e a mulher são uma só carne. Um não pode agir contra o outro, porque senão causa destruição. O Senhor ele quer edificar. Então se a igreja é Cristo, Ele quer que haja edificação, mas a gente precisa ter experiências. Então a gente vê em vários momentos servos de Deus orando e Deus não atendendo. Por quê? Porque queria que tivesse experiência. Então hoje a gente vê na palavra, né, que hoje se a gente viver no Espírito, esse Espírito vai transbordar para a nossa alma, para o nosso ser, né? Aquilo que a gente é a nossa alma. E também vai transbordar até mesmo para a nossa carne mortal. Senhor Jesus. Então o Senhor ele pode liberar cura para o nosso corpo. Mas a gente pode olhar, né, pela minha experiência, né, olhar e falar assim, eu estou exercitando o Espírito, eu estou vivendo o Espírito. Eu senti o Senhor, né, se manifestando no meu corpo. O Senhor me usando. E por que eu não fui curado da minha doença? Ó Senhor Jesus. Mas por quê? Porque Deus ele quer que eu tenha intimidade com Ele. Então, ao ir diante dele falar tudo isso, né, eu estou abrindo meu coração para Deus. E Ele pode sentar comigo e falar comigo e ter comunhão e mostrar aquilo que está no seu coração. Então não é só ter uma experiência de Deus curar, de Deus fazer algo, mas é ter uma experiência com Deus, é conhecer Deus. Então eu percebi que quando Deus ele vem através do nosso espírito, satura a nossa alma, satura o nosso ser, né, e vem tocar no nosso corpo, não quer dizer que necessariamente eu vou ser curado. Quando Ele toca a minha alma, o meu ser, né, existe uma certa transformação, mas não quer dizer que eu não vá pecar. Senhor Jesus, né? Mas o que acontece? Eu estou recebendo mais de Deus, mais dos elementos de Deus estão permanecendo, embora ainda haja o pecado, ainda existe uma certa influência, essa influência do pecado está cada vez ficando menor, está desaparecendo diante da grandeza de Deus na minha vida, e é isso que Ele quer um corpo que o expresse, por isso que Ele falou, tem um mistério, Deus tem um mistério, esse mistério é Cristo, mas Cristo também tem um mistério, e é a igreja, mas existe um grande mistério, Cristo e a igreja. Não dá para desvincular uma coisa da outra. Hoje muitas pessoas estão lá, né, como igreja, só quer falar de Cristo, mas não quer viver. Outros estão ali como igreja, né, querem fazer e acontecer e mostrar para as pessoas e tal, mas não querem nada com Cristo. Então, você vê muitas igrejas que estão ali buscando cabeça, mas não são um corpo. Não expressam aquilo que Deus quer. E outros lugares que querem ser um corpo, querem fazer as coisas, mas não querem obedecer o cabeça. Então tem lugar que é um corpo sem cabeça e outro lugar que é uma cabeça sem corpo. Senhor Jesus, não, o Senhor ele quer os dois. Ele quer Cristo nos encabeçando e nos fazendo viver. Os irmãos estão mostrando isso para nós, a gente precisa ter um equilíbrio. O Senhor está trazendo para nós palavra, mas Ele também está trazendo para nós uma obra. E por isso Ele vai mostrar durante a semana que a oração é também a obra de Deus, é muito importantíssimo da obra de Deus. Então tudo se começa com oração. Mas não é oração para fazer minha vontade. É uma oração para tocar, para expressar Deus, para ser íntimo de Deus. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Ele quer ter piedade, Ele quer ver um viver verdadeiro. Mostra que muitos cristãos hoje vivem como qualquer pessoa do mundo vive. A pessoa olha e esse Deus eu não quero não. Mas tem aqueles que expressam verdadeiramente, né, na sua vida, no seu viver, no seu dia a dia. Você falou grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. É uma união. As pessoas perceberem que, olha, ali é Cristo, ali é um verdadeiro viver da igreja, eu quero estar nesse meio, porque eu quero conhecer Deus, mas eu também quero viver dessa forma, eu também quero expressar Cristo. E é isso que está faltando hoje. Mas o Senhor, Ele achou isso em nós, e Ele quer que a gente tenha esse viver. Ó Senhor Jesus, Ele mostrou, né, marido e mulher, né, um viver diferente, né, tinha um passado totalmente diferente, mas Deus, através do destino, os uniu. Então nós somos muito diferentes de Deus, mas Ele nos escolheu, nós somos escolhidos de Deus. Tão diferente, mas para viver em prol da mesma coisa. E é aí que a gente vê toda a maravilha de Deus. Você vê a pessoa ser encabeçada por Deus, mas é fraco como você, é frágil como você, tem problemas, tem questionamentos, mas ele consegue expressar Deus como? Ele é melhor do que eu? Não. Senhor Jesus. Mas ele está ali ligado. Ele percebeu Cristo e a igreja. E é isso que o Senhor quer mostrar para nós. Um Cristo corporativo, ampliado, uma continuação, né? Pessoas escolhidas por Deus para produzir um corpo para Cristo. Deus escolheu, e não é só você dizer, eu creio em Deus e já está muito bom. Não, Deus ele tem um plano, ele tem uma vontade, Ele tem uma direção. Nós precisamos ser um Espírito, unidos ao Senhor, para manifestar Deus. Por isso
falou, aquele que se une ao Senhor é um Espírito. Senhor Jesus. É Deus expressando Deus. É a igreja, é o corpo de Cristo. É Cristo expressando Deus, nós como corpo expressando Cristo. Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. Por isso que no finalzinho ele mudou a referência. Senhor Jesus, recebido na glória. É a igreja crendo, é a igreja entrando, manifestando Deus na carne, sendo justificado no Espírito. O corpo, depois de receber o Cristo, na verdade está morto. Mas o Espírito é a justiça por causa de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele cumpriu todas as coisas. Não dá para separar Cristo e a igreja. Ó Senhor Jesus. Ele quer trazer para nós revelação, realidade. Por isso eu preciso viver como a igreja. A igreja que expressa Deus. A igreja que está trazendo a glória. Está vivendo na glória. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.